Bom, boa noite, bom dia, boa tarde, a qualquer momento que você esteja assistindo esse vídeo. Este é mais um vídeo do Grupo de Finanças Digitais da UFPE. Desta ocasião, nós estamos fazendo um vídeo diferenciado apenas para gravar e apontar os resultados do grupo em seus 2 primeiros anos. Então, nós queremos agradecer aos nossos apoiadores, o Departamento de Economia da UFPE, o Centro de Informática da UFPE, o Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq, que nos certifica, a CESA School, o Softex Pernambuco, enfim, são todos que nos garantem a existência desse grupo. Eu queria começar a apresentação apontando para essa breve agenda, onde nós vamos apontar uma breve introdução e narrar como se desenvolveu durante esses 2 primeiros anos o conjunto de trabalhos e pesquisas que foram feitos ao longo desse período, marcadamente, como está aí apontado, um primeiro olhar da organização industrial dos ecossistemas financeiros baseados em plataformas digitais, o que nós estamos chamando a dimensão digital das finanças, ou a base digital das finanças. Em seguida, vamos apontar o que nós estamos chamando o lugar das finanças digitais na modelagem econômica e apontando a contribuição da macrofinança, ou seja, algo que vai além da macroeconomia e das finanças, e também o enfoque da liquidez global. Em seguida, nós apontamos o que estamos chamando de alicerce das finanças digitais, que é a fundamentação da microfinança, que vai além da microeconomia e das finanças, e o enfoque da liquidez de mercado e da liquidez de financiamento. Ou seja, é o arrazoado da fundamentação teórica e analítica da pesquisa que nós estamos conduzindo dentro do grupo. Então, sem mais delongas, vamos colocar, então, o que nós estamos chamando da parte introdutória. Nós somos o Grupo de Finanças Digitais da UFPE. O grupo foi criado em março de 2023, no âmbito de uma parceria entre o Departamento de Economia da UFPE e o Centro de Informática da UFPE, a partir do seu curso de Sistemas de Informação. Nós fomos certificados pelo Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq desde 2023, no endereço que está colocado aí. Temos uma presença na plataforma do YouTube, onde fazemos entrevistas com especialistas da área, o link está aí colocado também. Temos um grupo de discussões na plataforma do WhatsApp, contando hoje com 55 membros de variada competência, professores, executivos, estudantes, enfim, interessados, e publicamos nas principais mídias sociais do momento. Já orientamos 3 trabalhos de conclusão de curso, marcadamente no Centro de Informática. Tivemos 2 participações em bancas de mestrado e doutorado na área, e temos 4 orientações de TCCs sendo conduzidas, e fomos convidados para evento especializado, debatendo um livro da área em São Paulo, em março do corrente ano. Então, fica aqui nosso agradecimento ao apoio das instituições que nos referendam.
Dentro dessa introdução, vamos colocar para vocês um breve histórico de como começou esse grupo. Então, eu dividi em duas fases. A primeira fase foi a da descoberta do Bitcoin e das finanças descentralizadas, o DeFi, Decentralized Finance. Tudo começou com a palestra do profissional de computação Marco Carnuto, um amigo aqui de Recife, em 2015, uma palestra super interessante. Depois, em 2016, eu fui convidado por 3 estudantes, 3 alunos do Centro de Informática, para orientá-los na temática de blockchain, que dá suporte a toda essa nova onda de modelos de negócios descentralizados, que nós chamamos hoje de DeFi. Em seguida, nós fomos convidados pelo CEO da Pitang, uma empresa aqui do Porto Digital, para um grupo de trabalho internacional tratando sobre as CBDCs, as Central Bank Digital Currencies. Isso foi em 2019. Ainda em 2019, nós vimos a emergência da proposta da Libra, uma moeda privada do Facebook, e em 2020, a proposta de entrada no mercado de meios de pagamento do Brasil pelo WhatsApp. Então, esses foram 2 movimentos muito impactantes, o mundo inteiro acordou para essa novidade das moedas privadas. A gente passou ao longo do século XX com essa noção da moeda estatal, e agora nós estamos lidando com essa noção da moeda privada. Na fase 2, começou o nosso interesse pelo desenho de um arcabouço estruturado para entendimento da convergência de 3 ecossistemas financeiros baseados em plataformas digitais. O CeFi, o sistema que todos nós conhecemos, sistema de finanças centralizadas, marcadamente a partir de bancos centrais, de bancos, e o DeFi, o Decentralized Finance, e um que nós nominamos como PlatFi, que é a inserção das plataformas digitais no setor financeiro. É uma inserção cada vez mais presente e crescente, então é oportuno ter um olhar desse ecossistema também muito relevante. A partir daí, nós começamos a escrever um conjunto de newsletters para a empresa da minha família, a Creativante, e nós estruturamos um pensamento sobre o que seria essa nova área de Digital Finance, ou finanças digitais, expressando naquela oportunidade, há 5 anos passados, o que nós estávamos entendendo, o que seria essa área de finanças digitais. Ainda com um conceito embrionário, nossa leitura ainda era muito primária sobre o setor de finanças em geral, mas ficou pontuado como um marco de referência para que nós abraçássemos essa área como área de pesquisa. Então, foi a partir de então que nós decidimos, em função da nossa trajetória profissional na área de organização industrial, tentar entender quais seriam as bases teóricas de analisar os ecossistemas financeiros baseados em plataformas digitais, o que a gente está chamando da dimensão digital das finanças. Nesse sentido, apresentamos um projeto de pesquisa, tanto ao Departamento de Economia quanto ao Centro de Informática, onde nós visualizávamos que, da mesma maneira como o investidor Mark Andreessen colocou em um artigo no Wall Street Journal que o software estava
devorando o mundo, nós argumentamos ou temos com hipótese mobilizadora que o digital está devorando as finanças, e isso é uma tendência que daqui para frente é inexorável. Então, o objetivo é tentar entender como isso está acontecendo, e isso define um novo campo de pensamento e de estabelecimento de políticas e programas e iniciativas relacionadas à área de finanças e economia. O objetivo, mais praticamente falando, seria observar como se dá a convergência desses três ecossistemas, e nós estamos denominando que essa convergência é o que nós definimos como finanças digitais. Em função da nossa trajetória de pesquisador, nós, ao longo de anos, trabalhamos em economia com o enfoque de tratar a empresa como unidade básica de análise. Foi assim que nós publicamos esse livro em 2015, Facts of IT on Enterprise Architecture, Governance and Growth, onde nós estabelecemos um modelo que fazia uma conjunção de três áreas do conhecimento: a economia, a administração e sistemas de informação, e foi assim que estabelecemos um modelo de análise da estrutura e da dinâmica das empresas a partir de três dimensões: a arquitetura da empresa. Essa arquitetura impacta na governança da empresa e, por sua vez, a agenda de governança define o nível e o patamar de crescimento da empresa. Tudo isso observando a dimensão corporativa, assim como a dimensão da infraestrutura de tecnologia, marcadamente tecnologia de informação e comunicação daquelas empresas. No seio desse modelo estão as dimensões da estrutura de propriedade e de estrutura de capital, impactando em todas essas dimensões da empresa: a arquitetura, a governança e o seu crescimento. Então, quando a gente observou os ecossistemas, a gente percebeu que esse enfoque meramente olhando a empresa não seria tão atraente ou tão abrangente para abarcar o domínio dos ecossistemas. Então, foi uma decisão analítica e metodológica expandirmos o enfoque, expandirmos a unidade de análise e passamos a estruturar todo o nosso pensamento a partir de ecossistemas de negócios. Foi assim que nós começamos a estudar para cada uma dessas dimensões do modelo do livro: a arquitetura, a governança e o crescimento, como essas dimensões se comportariam nos ecossistemas, ou seja, a arquitetura dos ecossistemas, a governança dos ecossistemas e o crescimento dos ecossistemas. De uma maneira mais prática, nós começamos inicialmente pela governança, visualizando um conjunto de questões como os arcabouços da literatura, a questão da moeda e os sistemas monetários e financeiros, e a noção dos bens que esse ecossistema trata do ponto de vista tanto de política como de geração, distribuição de bens no seio desses próprios ecossistemas. Em seguida, fizemos a análise da arquitetura dos ecossistemas. Essa análise também foi baseada na
as ferramentas de organização industrial, visualizamos como um caso prático a experiência brasileira recente no setor financeiro e começamos a apontar quais seriam os aspectos mais salientes da estruturação e conformação dos ecossistemas de negócios. Vimos também a questão das plataformas e partimos para tratar de um conceito que é central, tanto nas plataformas como nos ecossistemas, que são os efeitos de rede e os efeitos dos dados em rede, já que a gente lida com um setor que produz, processa e trata de muitos dados e dados que estão ficando cada vez mais monetizáveis. Então, isso é uma área extremamente interessante e crescente na literatura. E a última dimensão foi a dimensão do crescimento e escalagem. Nós fazemos essa separação, apontando que o crescimento se dá quando você também aumenta os recursos necessários para o crescimento, e a escalagem não, você pode escalar sem necessariamente aumentar os recursos para promover o desenvolvimento do ecossistema. Então, quando fizemos esse estudo da última dimensão, dessa dimensão do crescimento, está aqui apresentado, nós fizemos uma retrospectiva dos estudos de arquitetura e de governança para estabelecer o arcabouço do crescimento. Nós visualizamos uma literatura extremamente crescente, mas o mais peculiar foi que, a partir dessa dimensão, nós descobrimos ou percebemos que começou a surgir na literatura um conjunto de trabalhos e de livros que estavam exatamente fazendo essa mesma perspectiva nossa de tratar os ecossistemas. E esse livro em particular, do Open Group, que é um grupo que normatiza na área de TI, esse grupo apontou exatamente aqui no seu capítulo 1 essa migração da empresa para o ecossistema. Então, nós estávamos fazendo isso aqui, e o livro, que foi publicado em novembro de 2023, ou seja, bem depois do nosso início de trabalho de pesquisa, e nós vimos o surgimento desse livro como uma espécie de referendamento ou de confirmação de que a nossa abordagem tinha fundamentação, estava no caminho correto. A mesma coisa ocorreu com a governança de ecossistemas. Aqui nesse livro, também no seu capítulo inicial, o livro inicia da corporação para o ecossistema, ou seja, a governança da empresa para a governança do ecossistema, também confirmando a nossa perspectiva. E um dos últimos foi esse trabalho, um trabalho como esse, que é excelente, de um crescimento guiado por ecossistemas, um livro que foi de março de 2024, um livro extraordinário. E, na medida que a gente estava desenvolvendo esse estudo do crescimento de ecossistemas, nos demos conta do trabalho do indiano Sanjit Choudhury, que nós já havíamos conhecido como um coautor de um hoje famoso livro Platform Revolution. É um livro que hoje já é clássico na literatura de plataforma, porque ele estabeleceu um entendimento bastante aprofundado do crescimento e da estruturação das plataformas digitais. E o Choudhury apresentou, em 2002, uma espécie de dissecação, ou uma espécie de estratificação de como
os ecossistemas digitais estão se compondo e definindo o que ele chama de modelos de negócios horizontais, ou seja, ele aponta que a tecnologia vem desverticalizando uma série de indústrias mundo afora, e ao fazer essa desverticalização, estão surgindo modelos de negócios horizontais com o surgimento de novos players, desempenhando novos papéis, como os agregadores, os integradores, os provedores de infraestrutura e os provedores de capacidades. Então, é um trabalho recente e que vem se consolidar mais recentemente com um novo livro dele, intitulado Reshuffle, ou Reorganização, que nós estaremos resenhando daqui a 2 semanas, divulgando uma nossa newsletter sobre esse livro. Em seguida, nós procuramos estabelecer a ponte entre essa dimensão digital com a dimensão estabelecida mais no mainstream da economia, ou seja, na macroeconomia e nas finanças, como é que essa questão do digital poderia ou pode ser incluída. Então, fomos fazer a nossa investigação e, ao mesmo tempo que estávamos lendo uma nova literatura na área do DeFi, que do Decentralized Finance, como esse trabalho do palestino Saifedean Ammous, que fez um trabalho muito interessante, é um dos primeiros livros sobre o Bitcoin. Ele também escreveu esse livro e publicou esse livro, o padrão Fiat da moeda, que a gente conhece desde o século passado. Ao tempo que a gente tomou mais conhecimento desses 2 livros, nós visualizamos algo que não tínhamos percebido na época, mas um livro de macroeconomia que se tornou muito importante depois da grande recessão de 2008, que foi o Evolution or Revolution, Rethinking Macroeconomic Policy After the Great Recession, ou seja, evolução ou revolução, repensando a política macroeconômica depois da grande recessão, publicado em 2019 pelos professores Olivier Blanchard e Lawrence Summers. Esses 2 professores, nesse livro de 2019, eles reconheceram um fato relevante. A crise financeira de 2007, 2008 forçou os macroeconomistas a redescobrirem o papel e a complexidade do setor financeiro e a importância dos desenvolvimentos financeiros, incluindo crises financeiras, em afetar a atividade econômica. Então, com esse olhar, nós fomos, com esse livro, está aqui a capa do citado livro. Esse livro começa com as 3 lições principais da crise: a centralidade das finanças, ou seja, os macroeconomistas, de alguma maneira, esqueceram dessa centralidade das finanças, a natureza das flutuações e o ambiente de taxas de juros baixos. E, uma vez entendido isso, se passa a uma compreensão das políticas macroeconômicas que agora devem incorporar 3 pilares, os pilares clássicos da política monetária e política fiscal, e agora da política financeira, e surgiram, então, as chamadas políticas macroprudenciais. Então, foi com essa perspectiva de quase que ignorância da importância do setor financeiro que nós passamos a tentar entender com mais profundidade o que seria o setor financeiro hoje. E
um dos livros que mais representam o estado do setor financeiro hoje é aquele que redefine ou aquele que apresenta o encanamento financeiro, ou seja, como é que as novas organizações, as novas instituições, os novos processos se estabeleceram marcadamente a partir da segunda metade do século XX, e muitos chamam hoje esse alicerce como o encanamento financeiro, o plumbing, financial plumbing. Então, tivemos a oportunidade de estudar esse livro, e, a partir daí, tivemos a noção de entender um pouco melhor os mercados mercados colateralizados ou mercados de transações garantidas, e, nesse sentido, esse foi um livro marcante no nosso conhecimento para dominar um pouco mais as raízes, os alicerces do atual sistema financeiro internacional. Foi assim que começamos a perceber as fragilidades do padrão monetário Fiat, e chegamos a perceber que, na literatura, duas áreas estavam ganhando proeminência: a área de macrofinança e a área de microfinança. Então, desenvolvemos a análise sobre isso e passamos a hipotetizar, a considerar que as finanças digitais podem ser esse elo, essa ponte entre as finanças, a microfinança e a macrofinança. Nesse sentido, avançamos nos estudos dos ecossistemas ou subecossistemas dentro do ecossistema centralizado que se estabeleceu ao longo de décadas do século XX para cá, e um desses novos marcos ou instituições é o que se chama hoje o Shadow Banking System, o sistema bancário sombra. E hoje nem se fala tanto mais disso, mas das instituições financeiras não bancárias, que é um nome mais corrente nos trabalhos da área financeira. E foi assim que conhecemos também um novo conceito, uma nova percepção, um novo olhar sobre o setor financeiro, que é esse da liquidez global. Um marco nessa literatura é esse livro que está colocado aí, Capital Wars, The Rise of Global Liquidity, ou seja, guerras de capital, a emergência da liquidez global, do economista Michael Howell. Ele é um economista que passou anos no setor financeiro nos Estados Unidos, em Nova York, no Wall Street e na Europa, na Inglaterra, de onde ele vem. A partir daí, descobrimos também mais especialistas que lidam com essa questão da liquidez global, como a economista Linda Goldberg, do Federal Reserve, o Banco Central americano. Tomamos conhecimento desse livro Better Money, Gold, Fiat or Bitcoin, que foi lançado em 2023, se não estiver enganado, do professor Lawrence White, que eu tive a oportunidade de, no início desse ano, em março, participar de um evento em São Paulo, muito interessante, discutindo esse livro. Foram momentos muito, muito interessantes de discussão. Depois percebemos
a existência desse também importante livro, Broken Money, da Linda Alden, uma engenheira que se transformou em analista de investimento. É um trabalho também interessante que enaltece o papel de moedas como o Bitcoin. E chegamos, mais recentemente, já no final de 2023, a esses dois trabalhos de microestrutura de mercado, que é o estudo dos mercados financeiros e como eles operam. Então, naquele momento ainda não estava tão atento a isso, mas isso é um marco no que eu estou chamando da microfinança, em contraponto com a macrofinança. E em falando da macrofinança, hoje ninguém pode mais negar que um dos principais líderes dessa área, do ponto de vista de contribuição teórica e de políticas, é o professor Marcus Brunner Meyer, da Universidade de Stanford, lá nos Estados Unidos. Ele já é um autor muito conhecido, já escreveu livros sobre a moeda do euro. Esse aqui, A Sociedade Resiliente, de 2021, que ele escreveu à luz da experiência da epidemia da Covid em 2020, o The Crash Course on Crisis, ou seja, um livro intensivo em crise de 2023, mas quando foi no início de 2024, eu tive a oportunidade de ver uma palestra dele super interessante, que tratava exatamente da questão da macrofinança e da resiliência. Ele pode-se dizer que é o principal autor dessa relação entre macrofinança e resiliência. Então, nós estamos considerando que ele é o principal autor para qualquer um que queira analisar hoje em dia essa dimensão da microfinança no mundo. Então, esse é um livro muito interessante e no desenvolvimento dos estudos sobre a contribuição do professor Brunner Meyer, nós chegamos a essa contribuição dele sobre safe assets, ativos seguros. É uma contribuição extremamente relevante que aponta para questões que são importantes para quem quer entender a futura importância dos ativos digitais, como Bitcoin e outras moedas. Aliás, eu estou falando só em moedas, mas é importante ter em mente que a gente vai ter que conviver daqui para frente com os ativos tokenizados, que não necessariamente precisam ser moedas. Aqui o livro do professor Brunner Meyer sobre crise, fantástico esse trabalho. Uma outra contribuição da economia, da investidora, a engenheira investidora Linda Alden, que é sobre o Bitcoin como um barômetro da liquidez global no mundo atual. O Michael Howard tem outra perspectiva, mas considera relevante essa perspectiva da Linda Alden. Andamos aprofundando questões do futuro da intermediação financeira e tomamos conhecimento de que o professor Marcus Brunner Meyer entrevistou o presidente do Banco Central do Brasil, o Roberto Campos Neto, que foi presidente até recentemente, e uma palestra muito interessante, onde o professor Brunner Meyer faz algumas considerações dele em relação
a esse futuro da intermediação financeira, onde ele aponta 5 visões sobre a intermediação financeira. Então, é importante ter isso em mente para quem quiser entender um pouco mais sobre a macrofinança futura. Um texto, um artigo muito interessante que nós tomamos conhecimento, que foi esse do Entendendo o papel da dívida no sistema financeiro, publicado pelo economista Ben Holmstrom, professor do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, um trabalho extraordinário também para entender o que é a questão de dívida no setor financeiro. E foi assim que chegamos às aulas mais recentes do professor Brunner Maia. Os slides dele são muito instrutivos, então, quem quiser ter uma introdução a mais na fronteira que existe sobre essa questão de macrofinança, está aqui esse trabalho do professor Brunner Maia, onde ele define o conceito, define os tipos de fricções que as economias enfrentam nos dias atuais, a noção de risco e gerenciamento de risco, gerenciamento de resiliência são coisas importantes, como estudar a amplificação, a persistência e a resiliência das economias em função de choques financeiros impactando na economia real. Ele trabalha com a trajetória da evolução do PIB americano desde 1900 e mostrando os focos de quebra ou como eles chamam, os matadores de resiliência, principalmente os da Grande Depressão dos anos 30, 40, e a grande recessão recente. Então, ele trabalha marcadamente o período mais recente, mostrando aqui, como está posto nesse gráfico, aí, a questão da crise que nós atravessamos, mas não voltamos ao patamar que estávamos na trajetória anterior à crise. Então, entender esses processos, entender essa nova dimensão da macrofinança é algo que o professor Brunner Maia hoje é a grande referência. Ok, então, o nosso olhar ficou mais fixado na perspectiva que ele coloca nesse desenho que ele colocou, onde ele argumenta que a macrofinança é muito mais do que a interseção simples entre a macroeconomia e as finanças. É uma conjunção dessas áreas, como está colocado aqui, salientando também a dimensão monetária e a dimensão da finança pública. A literatura hoje tem consolidado e tem estabelecido que não dá mais para a gente pensar a política monetária isolada da política fiscal e muito menos da política financeira, que, como nós colocamos, é hoje um ingrediente importante na dimensão da importância do setor financeiro nas economias modernas. E foi nesse sentido, e usando esse arcabouço aí, que nós estamos hoje argumentando que a dimensão das finanças digitais é a agregação que nós estamos fazendo aqui ao esquema que o professor Brunner Maia apresentou. Então, para nós, a inserção das finanças digitais na dimensão macro é exatamente essa que está aí, utilizando
tanto nos aspectos da macroeconomia, das finanças, da economia monetária, da finança pública e o ecossistema, os ecossistemas digitais que estão emergindo e que a gente precisa dominar um pouco mais como é que eles interfaceiam nessa dimensão macro. Mas a nossa perspectiva não parou aí na dimensão macro. Nós estamos hoje terminando de trabalhar essa dimensão do alicerce das finanças digitais e, à luz do que o professor Brunner Maier fez para a macro, nós estamos também fazendo para a microfinança, colocando a fundamentação da microfinança para além da microeconomia e das finanças e associando a isso também o enfoque da liquidez global lá em cima, com a liquidez de mercado e a liquidez de financiamento. Ainda estamos no período de entender melhor como é que se evolui da microfinança e da liquidez de mercado para a liquidez global, tal como o economista Michael Howell vem tratando. Então, nesse sentido, mais recentemente, nós escrevemos uma tentativa de mostrar o que seria a arquitetura relevante do sistema financeiro internacional, nessa perspectiva que nós estamos narrando aqui para vocês, de 2 anos de investigações, e foi assim que ao olharmos como o economista Michael Howell define o seu arcabouço de liquidez global, nós encontramos esse trabalho da liquidez de mercado, market liquidity, e estamos considerando hoje que é a base do nosso tratamento da microfinança e estabelecendo que é exatamente na liquidez de mercado que a gente vai perceber a associação entre os postulados, os principais argumentos da microeconomia e das finanças corporativas, basicamente, e tendo como ponte aí de análise a liquidez de mercado. E foi assim que constituímos, da mesma maneira como o professor Brunner Maier fez para a macrofinança, nós estamos considerando que a microfinança também pode ser encontrada nessa interseção com a área monetária e a de finanças públicas, e, como proposta, nós estamos argumentando que as finanças digitais ela emerge ou vem se desenvolvendo com essa característica e de interseção entre essas áreas, e então consideramos que esse pode ser, daqui para frente, um marco importante de análise nesse sentido. E aí estamos percebendo que a literatura nessa dimensão da microfinança é explosiva. Só para vocês terem ideia, esses trabalhos estão surgindo aí, estão revelando as principais diferenças entre liquidez de mercado e liquidez de funding, ou, como traduzimos aí, liquidez de financiamento. Escrevemos essa newsletter, e mais recentemente estamos tratando não somente das características, como está posto aqui, mas da dinâmica, como é que ocorre a produção de liquidez ou a geração de liquidez no mercado, e como é que
os players desse mercado encontram fundos para financiar os ativos em questão. Então, nesse complexo, nós chegamos a esses primeiros achados, primeiros resultados que nós investigamos ao longo desses 2 anos. Hoje, nós podemos dizer que estamos muito mais assentados, muito mais firmes naquilo que estamos trabalhando, ou seja, tanto para orientar quanto para procurar investigar melhor essa temática das finanças digitais e para estabelecer novas orientações, novos horizontes de como modelar a economia e entender a complexidade da economia nesse mundo cada vez mais complexo. E aí, um dos aspectos que estamos muito envolvidos é entender melhor essa dimensão dos ciclos de liquidez, porque a gente está convivendo hoje com um mundo não de investimento, mas sim um mundo de refinanciamento de dívidas, que é o mundo que nós estamos vivenciando hoje em dia. E para entender essa lógica, a gente precisa observar modelos como esse do Michael Rowe, que é um dos líderes hoje no mundo dessa visão da liquidez. Ele é muito pródigo em mostrar indicadores de como acompanhar a liquidez global. Aqui ele faz uma análise muito interessante da relação dívida para o estoque de liquidez doméstica, aqui no caso é a economia americana, apontando quando a liquidez quando a relação dívida-liquidez está alta, nós temos essas crises, e quando a gente percebe que a relação está baixa, nós visualizamos ciclos positivos na economia, mas, mais recentemente, ele está apontando aqui nessa coluna laranja aqui da extrema-direita, uma reversão do ciclo de alta que coincidiu com o boom recente de criptomoedas. Enfim, essa é uma maneira de interpretar a dinâmica financeira pela ótica da liquidez, e é algo que nos impulsiona a estudar melhor. E, continuando, o nosso entendimento desse encanamento do setor financeiro, ou dos ecossistemas financeiros, porque agora eles já estão cada vez mais articulados e conectados, ou seja, fica cada vez mais difícil de visualizar como eles estão interagindo. Então, é necessário acompanhar constantemente esse progresso nessa área. E, finalmente, a importância da inteligência artificial na modelagem das finanças, sejam elas corporativas ou sejam elas na dimensão macro, como apontamos aqui nesse trabalho. Então, por essa ocasião de hoje, nós queremos finalizar aqui. Esse é o conjunto de resultados que nós podemos expor e apresentar depois de 2 anos de mergulho e de prospecção numa área completamente nova que está emergindo. Essa dimensão digital é uma que é extremamente envolvente. Cada dia a gente vê um modelo de negócio novo, uma perspectiva nova, afetando as instituições e organizações e processos existentes,
E a inteligência artificial é uma dessas ferramentas que vem para mudar tudo. E é preciso estar preparado e atento para essas mudanças. Então, é isso que nós gostaríamos de mostrar por hoje. E no próximo mês nós teremos um novo talk com o engenheiro e conselheiro de empresas, criador de organizações em defesa da liberdade, Hélio Beltrão, e ele hoje é comentarista da CNN. Então, até a próxima oportunidade de encontro em agosto e vamos em frente tentando fazer com que essa perspectiva de finanças digitais seja mais entendida por todos. Uma boa noite e até a próxima.